Ali tem um relatório, né? Foi divulgado aí, são 187 páginas de um dos relatórios que vão sendo disponibilizados, decisão de Alexandre de Moraes, de tirar o sigilo disso. Vamos começar por aí primeiro, Reinaldo. São várias informações que estão chegando, muita gente no alvo aí dessa atuação desse gabinete, dessa BIM paralela, né? Entre elas, Alexandre de Moraes, o ministro também Barroso, o presidente da Câmara, Arthur Lira, jornalistas como a Vera Magalhães, como a Mônica Bergamo, muita gente aí que vai aparecendo nessa lista, além também do senador Alessandro Vieira, entre outros. Qual é a gravidade dessas informações que vão chegando a público neste momento e essa decisão de Alexandre de Moraes de retirar o sigilo para que toda a sociedade tenha conhecimento? Bom, vamos começar pela retirada do sigilo. Uma das acusações que essa gente exótica faz, as investigações saem secretas, ninguém conhece e tal. Então tá bom, então tire-se o sigilo. E quando se tira o sigilo, fica até parecendo que as coisas melhoram para eles. Você repare que sempre que cai o sigilo, a coisa piora, né? A mesma coisa se deu em relação às joias, né? A hora que você tira o sigilo, vem a público o show de horrores, né? O governo primitivo, o governo paralelo, o governo que se organiza nas sombras. Isso é de uma gravidade formidável, porque você tem uma agência que é uma agência de inteligência. A agência de inteligência existe institucionalmente para prevenir o país e alertar o governante de ações de desestabilização da democracia, do sistema, né? Não do governante de turno, né? Ele não é um instrumento, a BIM não é um instrumento para fazer política interna. Porque se ele fosse um instrumento para fazer política interna, você usaria essas informações para alvejar adversários que, veja você, é justamente o que eles buscam fazer ao pegar uma estrutura de fora, paralela, se infiltrar na estrutura oficial, na estrutura do Estado, e passar a manipular essa estrutura do Estado. Esse é o entendimento que essa gente tem da democracia. Então, é claro que isso é de uma gravidade estupenda. Ao mesmo tempo que é de uma gravidade estupenda, é também de uma provável incompetência em si que chega a ser constrangedora, porque certos monitoramentos aqui nem mesmo fazem sentido, né? Primeiro, monitorar jornalista, bem, aí nós estamos na esfera do Estado policial. Sobre isso, uma observação. Aqueles que hoje dizem que o bolsonarismo tem de ser normalizado, eu não vou abandonar essa questão nunca, né? Que acham que é só mais uma força política no Brasil, a expressão de um pensamento, que nós não podemos ter preconceitos em relação a essa gente. Não, não são preconceitos, são pós-conceitos. Você não tem pré-conceito de quem tentou dar golpe de Estado. Sobre quem tentou dar golpe de Estado, você tem pós-conceito. Você tem uma leitura firmada a partir daquilo que aconteceu, não daquilo que a gente acha que pode acontecer, daquilo que efetivamente se deu. Se alguém acredita que existe alguma chance de o bolsonarismo se organizar dentro da ordem institucional, dentro da ordem legal, que ofereça o próprio pescoço. O que não é muito legal é oferecer o pescoço alheio, é oferecer o pescoço das instituições, né? Erro que na França, pelo menos, as forças institucionais não estão cometendo. Quem fica flertando com a reunião nacional na França é a extrema-direita mesmo. Agora, aqui, alguns bonitinhos e algumas bonitinhas resolveram que, não,
Eles não são assim tão perigosos, eles são apenas, veja, eles estão expressando um ponto de vista. Não pode ser de direita no Brasil? Claro que pode ser de direita no Brasil. Tem um monte de gente de direita no Brasil, da direita democrática, com a qual a conversa é plenamente possível, porque são de fato pessoas conservadoras. O conservador não é um reacionário. O conservador é aquele que entende que as instituições existem, essas instituições têm de ser preservadas e as mudanças que se fizerem na sociedade devem ser feitas dentro desse molde institucional. O pensamento progressista tem uma outra pegada, uma outra abordagem. Acha que é preciso atuar para alargar esses limites da institucionalidade. São visões de mundo distintas. As duas traduzem entendimentos diversos do que é a democracia, mas eu diria, as duas estão dentro da ordem institucional. Esse pessoal é outra coisa. Essa gente quer romper a institucionalidade. Isso não é conservadorismo, isso é o contrário do conservadorismo. O conservadorismo, reitero, preserva instituições. O Chesterton, pensador católico conservador, ele dizia: a imagem é simplíssima, mas também de facílima compreensão. Ele disse: um poste que for pintado todo ano, ele se conserva e continua útil para a sociedade, né? Não pode haver posse, depois você pode enterrar o fio, mas enfim, ele estava falando do tempo que não se enterravam fios. Isso é conservadorismo. O que essa gente faz não é conservadorismo. Essa gente é disruptiva, quer romper a ordem, quer romper as instituições. E aí se aproveita de um elemento das instituições brasileiras, que é uma agência de inteligência, que é um serviço que todo mundo tem, todo país democrático tem se alertado. Por exemplo, a agência, uma das tarefas da agência de inteligência é verificar eventual infiltração terrorista no país. Não serve, ou então, insisto, movimentos que busquem romper de fato a ordem democrática. Aqui não, aqui você usa a estrutura da BIM por um grupo paralelo que quer romper a institucionalidade, porque era o que Bolsonaro queria, é o que ele quer até agora. E qual é a resposta que essa gente dá quando é flagrada? Hã? Ontem mesmo, Eduardo disse à UOL, né, que ele estava cagando para essa história toda das joias, que é o que eles vivem dizendo. E agora você pega e você tem jornalistas sendo monitorados. Com que propósito? O que é que eles esperavam encontrar? Eu sei lá. Né? Porque quando você olha também os políticos investigados, há políticos que eram políticos da base. Por que que o Arthur Lira estava sendo monitorado? Que fazia rigorosamente, enfim, fez o jogo do bolsonarismo de uma maneira explícita, clara, inequívoca. Quem governou o país durante um bom tempo, enquanto o Bolsonaro articulava golpe, era o Arthur Lira. Que monitorasse dentro do crime, hein? Veja bem, considerando que o tempo todo nós estamos falando de crime. Que tenha monitorado o Rodrigo Maia, vá lá porque eles consideravam o Rodrigo Maia um adversário. Mas o Arthur Lira não era um adversário. Não é? Omar Aziz, a Joyce, a Joyce que era da turma deles, depois aí teve ali, houve rompimentos, não é? Mas que risco efetivo a Joyce representava, mesmo ao projeto de poder deles, né? Quando você pega o monitoramento dos ministros do Supremo, monitorar Alexandre de Moraes? É, tá. Mas por que monitorar o Luiz Fux? Que não é exatamente um ministro que, a não ser em alguns grandes temas, tenha se colocado contra algumas teses que eram úteis a eles. Então não existe nem mesmo, quer dizer, além da ilegalidade absurda, abusiva, enfim,
escancarada, né? Evidenciando quem é essa gente, nem mesmo existe. Se há coisa que não há, aí é inteligência nesse caso, né? Porque não fica muito claro o que é que se pretende com isso. Não existe nem mesmo uma linha que indique, bom, a- ao fazer esses monitoramentos, nós entendemos tal coisa da realidade. Parece que era uma coisa assim, segundo a demanda, segundo quem pedia, né? Isso é muito grave, isso é muito sério, né? Coisa Ah, importante queriam. também. Diga. Que além da questão do monitoramento, né, o Reinaldo, o que, que mostram essas investigações é de produção de provas falsas a favor. Isso é Sim, extremamente grave, por exemplo, e os filhos do Bolsonaro envolvidos, os nomes dos três apareceram ali. Flávio Bolsonaro, né, em relação à rachadinha, Jair Renan, investigado lá em Brasília, que eles falam, aparece no relatório, a BIM sim, sim. paralela sendo utilizada para a produção de provas favoráveis a ele. E Carlos Bolsonaro. Por isso também monitoraram o Alessandro Vieira. Sim. Não, é muito impressionante. É colocar, inclusive, a estrutura do governo a serviço da defesa da família, até do Jair Renan, né? Até do Jair Renan, que, enfim, é uma figura marginal dentro da estrutura do poder, né? Ele não está no centro de nenhuma articulação importante de natureza política. Isso é a velha história, né? Quer dizer, o Bolsonaro, ao mesmo tempo que ele encarnou a chegada da extrema-direita e da extrema delinquência política ao poder, ele também tem uma perspectiva, uma visão familiar, né, do exercício do poder. Também é um troço da família. Isso desde sempre ele se construiu assim. Veja, ele é deputado e tem três filhos políticos. Depois que ele deixou de ser militar, ele nunca trabalhou em outra coisa que não foi fazer política. E os filhos dele, nenhum deles trabalhou em nenhuma outra coisa que não seja política, né? A partir do próprio nome. Então, é a família Bolsonaro. É a família que está junto, inclusive, na questão patrimonial, né? O Flávio dissentiu um pouco com a supermansão dele, mas também a construção do patrimônio foi uma iniciativa, foi um empreendimento familiar, né? Então, essas são as pessoas. É bom que isso, claro, venha a público. Então, e veja só, né, Fabiola? Por enquanto, caiu o sigilo de dois inquéritos. E ao cair o sigilo de dois inquéritos, o circo de horrores vem a público. Que não é isso? Ah, o Xandão fica segurando tudo lá. Pronto, Xandão não está segurando mais das joias e nós estamos vendo o que era, né? Xandão não está segurando mais esse negócio da BIM e nós estamos vendo o que era. E nós vamos ver mais um monte de outras coisas que ainda estão em sigilo, né? Quando tudo vier à luz do 4781, que é o inquérito das fake news, onde estão investigações também sobre o golpe, nós vamos saber ainda mais. Esse é o cara que diz que vai para uma conferência dita conservadora e acena que em 2027 ele pretende fazer a vingança contra o Supremo, né? Esse é o cara que diz que está patrocinando, né, a turma que está patrocinando a anistia na Câmara, né? E que tem conseguido, com essa conversinha, mobilizar alguns aí. Ah, chegou a hora. Você já ouviu essa palavra, eu já ouvi também, eu acho maravilhosa, né? Chegou a hora da pacificação. Por quê? A guerra está onde? A paz se dá entre forças beligerantes. Qual é a outra força beligerante? Existe? Qual é a outra força beligerante? Ah, é o Lula o quê? O Lula é a força beligerante com 507,8 bilhões do plano Safra.
para a turma do agro, que no geral é contra Lula, qual é a força beligerante? Com 300 bilhões de financiamento para a indústria nacional, qual é a força beligerante? A única força beligerante que há no país são eles. Basta ver o comportamento que eles tiveram agora na regulamentação da reforma tributária. Então não existe pacificação a fazer. Isso é conversa fiada. Aliás, eu desafio aqui a turma que quer escrever sobre pacificação, qual é o lead? Porque mesmo texto opinativo tem que ter lead. Tem que escrever o texto por alguma razão. Ah, precisamos pacificar, o Lula precisa parar de... Parar de o quê? Tá, criticar o presidente do Banco Central, nós já vimos, não pode. O povo gosta, mas já viu que não pode. Tá, o que mais que o Lula precisa parar? Agora, eles sim, eles são a força disruptiva. Eles tentaram desorganizar a democracia. Eles tentaram colocar o Estado em defesa dos seus próprios interesses, inclusive para se proteger, de eventuais ações que vão investigar seus crimes. E dos filhos, como você acaba de citar, e do próprio presidente. E aí parte para isso. Então, quando Reinaldo. você tem senadores monitorados, ministros monitorados, jornalistas monitorados, parlamentares monitorados, ora, por mais que possa não fazer muito sentido o conjunto, não interessa. E O fato é, eles aliados, poderiam. né? É, porque Arthur Lira, por exemplo, monitorado, né? Isso é algo muito curioso. Curioso não, né? Porque a gente já tinha falado sobre isso, né? É, Arthur Lira na lista dos monitorados. A lista dos monitorados. Vamos colocar até o trechinho aqui da lista dos monitorados para a gente detalhar um pouquinho quem são os monitorados que aparecem aí na página 33 da ABIN. Quais são? Posso levantar aqui que eu preciso subir um pouquinho. Me tira da tela. Me tira da tela. Aí, ó. A lista Não, dos. não tira não, ela é bonita demais, deixa ela na tela. Ó, no Poder Judiciário, os ministros Alexandre de Moraes, Dias Toffoli, Luiz Roberto Barroso, Luiz Fux. Deputados federais, Arthur Lira, presidente da Câmara, Rodrigo Maia, Kim Kataguiri, Joyce Hasselmann, senador Alessandro Vieira, Omar Aziz, Renan Calheiros, Randolph Rodrigues na lista. O ex-governador João Dória, servidores do governo do estado de São Paulo também estão na lista. Jornalistas, Mônica Bergamo, Vera Magalhães, Luísa Alves Bandeira e Pedro César Batista. Essa é a lista dos monitorados que aparece aí nessas investigações da Polícia Federal. Por essa lista aí a gente pode entender o quê, Reinaldo? Olha, tem os casos, um ou outro nome envolvido aí com a tentativa de proteger gente da família, mas eu insisto, isso não faz nem muito sentido. É, vamos lá, pegar a Mônica, a Vera, né, que são as pessoas que eu conheço, dos jornalistas, o que é que eles esperavam encontrar? quê? Alguma orientação de quem para quem? Né? Até fica parecendo uma espécie de encomenda. Por quê? O que que a Mônica fez para desestabilizar o governo Bolsonaro? O quê? Buscar informação? A Vera? Né? Ah, não, é que são duas notórias jornalistas de extrema esquerda, ou sei lá o que, não são. Não é verdade. Não tem o que foi que motivou essa procura. O que foi que. Arthur Lira, eu consigo até ter uma hipótese para motivar a procura. Quando você tem um aliado muito poderoso e você é um deles, você faz o quê com esse tipo de monitoramento? Eventualmente você quer informação para fazer chantagem? É isso? Então, olha aqui. Você é muito poderoso, porque o Lira governou o Brasil por 2 anos, não é? Não era o Bolsonaro que governava, era o Arthur Lira. Foi o primeiro-ministro de fato. Né? Uma das ali, das tensões do Lira com o governo Lula, que vai uma coisa meio lá, meio cá o tempo todo, é porque o Lira quer continuar a ser primeiro-ministro e o Lula não abre mão de ser presidente. O Bolsonaro abriu mão de ser presidente. Era o Lira que
comandava, acertava o que tinha que acertar com o Paulo Guedes, o que dava para acertar com o Paulo Guedes muito bem, o que não dava, o Lira acertava no Congresso, né? Então aí você monitora para quê? Para ter informação, e eventualmente fazer pressão, né? Qual o sentido do monitoramento? De novo, eu insisto, monitorar o Alexandre de Moraes, ok, que é o grande Beelzebub deles. Mas por que monitorar o Fux? Qual o sentido desse monitoramento? Nenhum, né? É completamente despropositado, né? Agora, alguma razão havia, né? Veja, o fato de eu dizer, segundo uma lógica convencional, a gente não consegue entender a razão desse monitoramento, mas eles lá deviam ter uma razão. Por algum motivo eles faziam isso, né? Ah, Joyce, porque era uma das nossas e deixou de ser. E aí, sei lá, eu lembro que isso já foi noticiado, né? Eles teriam acompanhado um jantar da Joyce com o Rodrigo Maia. Para o quê mesmo? O que é que eles poderiam estar tramando contra a República, né? Então, cada um desses casos, né, o Kim Kataguiri é de um movimento de direita que vota algumas pautas com o bolsonarismo, outras pautas não votam, mas é um elemento de desestabilização de um governo de direita ou de um governo que a gente tinha de extrema direita? Podia ter críticas ali no âmbito da própria direita, mas desestabilização no governo Bolsonaro? Não. Omar Aziz teve a atuação que teve na CPI da Covid, né? Mas é um senador que pode, no ambiente do próprio Senado, arrastar o Senado para uma determinada posição que não fosse do interesse do bolsonarismo. Então, nem isso está muito claro. Agora, não interessa, que a gente também não tem que ficar entrando na economia da loucura dessa gente, né? O fato de que a coisa toda parece destrambelhada, e não elimina absolutamente a gravidade daquilo que aconteceu. É muito grave, né? É muito grave. As coisas têm de avançar e tudo comprovado e parece que está. O lugar dessa gente que planejou isso é a cadeia. E eles são ousados, que o chefe da BIM é candidato à prefeitura do Rio de Janeiro. Então, que é uma outra coisa em relação ao bolsonarismo. Nunca cometa o erro de achar que eles vão recuar em alguma coisa, porque eles não vão, né? E se infiltre. Agora a gente vê essas coisas desavergonhadas, as negociações com o grupo bolsonarista para ver a próxima presidência da Câmara. Eles fazem como se nada tivesse acontecido, né? E cabe a gente decidir se um troço como esse pode ser normalizado ou não. Pode ser normalizado? Porque se puder ser normalizado, nós temos que admitir que agora, então, o governo Lula tem que ter a sua própria BIM para fazer também as suas coisas. E o próximo presidente também. É assim que vai ser? Nós podemos ter um Estado delinquente? Nós podemos ter um Estado criminoso a serviço da gangue que está no poder? Que então, nesse caso, se organiza como gangue? A resposta, obviamente, é não, né? A pergunta é retórica. Então tá aí. Aliás, Xandão, vamos derrubar outros sigilos. Traz tudo a público, né? Eles dizem assim: chega de informações sigilosas na mão do Alexandre. Isso, vamos colocar tudo a público. Como se isso melhorasse a vida deles, como se isso melhorasse a história deles, né?